Gente, então vamos começar a conversar. Então, o tema de hoje é assim, de maneira. Pois é, né, Cleidson? O tema hoje é como aumentar proteína de maneira prática. Então, assim, acho que a live de hoje vai ser interessante tanto para quem quer emagrecer, quanto para quem está trabalhando, focando mais em hipertrofia muscular, né? Quem deseja aumentar a quantidade de músculos do corpo, porque no final das contas, aumentar a quantidade de proteína da dieta, ela vai beneficiar tudo isso. Ela pode te beneficiar a perder gordura, claro, se a gente sabe que a gente está falando de uma dieta hiperproteica dentro de um ambiente hipocalórico, ou seja, a gente está fornecendo uma quantidade um pouco mais reduzida de calorias na dieta, mas se essa dieta é hiperproteica, a chance de você ter um emagrecimento é muito mais efetivo. E se você, claro, se você quer ganhar massa muscular e já está fazendo toda a parte mecânica da maneira correta, já está dando o estímulo mecânico corretamente, ou seja, está treinando bem, treinando com a intensidade, qualidade, frequência boa, o que a gente pode contar da alimentação é que essa alimentação, no mínimo, esteja hiperproteica, que ela ofereça um pouquinho mais de proteínas, né, em todas as refeições. E não necessariamente essa refeição precisa ser hipercalórica, mas só que é interessante, se a gente quiser otimizar o ganho de massa magra, é interessante que ela, além de ser hiperproteica, também seja levemente hipercalórica. É claro que vai depender muito de cada um, do nível de gasto, de atividade física de cada um. Mas fato é, o tema da nossa live de hoje, que é para aumentar proteínas, vai beneficiar quem quer perder peso e quem quer fazer uma hipertrofia muscular. E eu vejo que, na verdade, gente, até mesmo para mim, para minha rotina, para o meu objetivo, eu vejo que talvez um dos pontos que mais me pega é aumentar a quantidade de proteína do meu dia. E isso porque, às vezes, a nossa rotina é um pouquinho mais atribulada, pede coisas mais práticas, às vezes num lanche, por exemplo. E aí, por isso que eu quero discutir até, antes de começar nessas dicas práticas, eu quero discutir um pouquinho com vocês se eu preciso ou não espalhar essa proteína ao longo do meu dia, ou se eu posso simplesmente concentrar essa proteína nas minhas principais refeições. E, na verdade, sinceramente, falando desse ponto, isso ainda é um ponto de certa discordância, não existe unanimidade. Aliás, se é que existe unanimidade em algum assunto da nutrição. Mas realmente, nesse ponto entre espalhar a proteína ao longo das refeições, né, fazer 4, 5, 6 refeições proteicas no dia, ou concentrar essa proteína, por exemplo, em 2 refeições no meu dia, quando o objetivo é ganho de massa magra, por exemplo, ou mesmo quando o objetivo é perda de gordura corporal, gente, ainda não tem uma unanimidade, um ponto certo em relação a isso, mas muitos estudos me levam a crer que, pelo menos para pessoas mais jovens, é sim mais interessante que eu espalhe essa proteína ao longo do meu dia. Tem várias evidências aí que me levam pelo menos com os meus pacientes, a tentar com eles mais uma pulverização dessa proteína ao longo das minhas refeições do dia, do que concentrar toda essa proteína, às vezes em 1 ou 2 refeições, que na boa provavelmente é o que seria mais fácil, né, na nossa rotina. Para mim, o mais fácil seria pegar, sei lá, no meu almoço e jantar, por exemplo, e trabalhar com a quantidade de proteína maior, do que pensar, às vezes, no meu lanche, trazer uma quantidade de proteína. E, geralmente, a dificuldade maior nisso vem de que a proteína, a maioria dos alimentos fontes de proteína, tendem a ser alimentos mais perecíveis, né? Então, se eu pego laticínios, carnes, ovos, que seriam as fontes de proteína animal principalmente, elas são fontes perecíveis. Então, é muito mais complicado, às vezes, para quem trabalha na rua, por exemplo, para quem não fica em um escritório onde você tem à disposição uma geladeira, por exemplo, que você poderia armazenar ali um iogurte, que é super fácil. Se eu não tenho isso à minha disposição, se eu ando circulando, por exemplo, é muito mais complicado eu ter alimentos com uma boa quantidade de proteína à disposição. Então, às vezes, isso vai exigir muito mais organização, torna muito mais complexo, né? Isso, particularmente, é o que eu, Paula, sinto na minha rotina.
Então, na verdade, o meu objetivo aqui com essa live é tentar passar dicas realmente práticas de como vocês podem incrementar a quantidade de proteína no dia de vocês, tá certo? Bom, então, fato é, proteína no nosso corpo, gente, ela é responsável basicamente por toda a parte de crescimento, reparação de tecidos. Eu costumo dizer que a gente é uma proteína ambulante. Então, tudo que você pega, que pele, que é o maior órgão, na verdade, do nosso corpo, né? Pele, todos os órgãos internos, ossos, cabelo, unha, tudo é formado de proteína, hormônios, enzimas. Então, a gente precisa de uma boa quantidade de proteína todo santo dia. E se você treina, para nós que treinamos, aí a gente precisa, gente, de uma quantidade ainda maior. Se eu tenho uma pessoa que ela é sedentária, ela precisa de uma quantidade X. O que seria essa quantidade X? Mais ou menos aí o que a literatura científica diz pra gente, é em torno de 1 grama de proteína por quilo de peso. Eu não quero nem entrar muito nesses detalhes, gente, de quantidade de nutrientes, apesar de eu saber que hoje a gente tem muitos programinhas aí à disposição, que muitos dos meus pacientes, por exemplo, gostam de ficar jogando lá tudo que come para ver no final do dia quanto de proteína, quanto de carboidrato, quanto de gordura consumiu. Mas eu sei que a maioria das pessoas não faz isso. Então eu não acho que é nem muito interessante eu ficar trazendo esses dados. Mas se tiver algum curioso de plantão aí, alguma dessas pessoas que goste de acompanhar exatamente o quanto consome no dia, que tem uma noção disso, geralmente a gente trabalha para um sedentário uma quantidade em torno de 1 grama por quilo de peso de proteína. Dá para trabalhar mais numa boa, tá bom? Mas o que a gente tem, o que a gente sabe que ele não precisa de muito. Ele não precisa de uma dieta hiperproteica, exatamente até porque ele não está ali estimulando essa reparação tecidual que nós que treinamos estamos, sem dúvida, pedindo a mais todo santo dia. Então, no momento em que a gente treina e que a gente cria ali pequenas lesõezinhas no nosso tecido, que são essas microlesões, uma das coisas principais que vai reparar essas microlesões e até fazer com que o nosso músculo cresça de fato, depois de cicatrizar bem essas pequenas lesões, uma das coisas é justamente proteína. Então, uma pessoa que treina, ela naturalmente precisa de mais proteína na rotina do que uma pessoa sedentária. E quanto essa pessoa precisaria? Bom, aí voltando a falar lá o nutricionês, depende, né? Se essa pessoa busca hipertrofia muscular, que é o ganho de massa magra, ela provavelmente precisaria algo em torno de 2 gramas por quilo de peso. Tem já estudos que respaldam a gente a trabalhar com um pouco mais que isso e, na verdade, tudo vai depender muito das características de cada pessoa, como eu disse, do nível de atividade física e do que a gente está buscando mesmo com aquela pessoa. Porque mesmo que a pessoa, às vezes, não queira hipertrofia muscular, mas que ela esteja objetivando o emagrecimento, digamos que ela está buscando emagrecimento, ela tá na rotina dela, tá fazendo treino de força, mas tá fazendo também bastante treino aeróbico. Ela até tem um objetivo ali de intensificar a corrida dela e tudo mais, e se recuperar para a corrida. Essa pessoa não precisa nem de 2 gramas por quilo de peso. Ela não precisa. A gente pode trabalhar ali na faixa para ela de 1,2, 1,5 grama por quilo de peso, mas ao mesmo tempo, até tem alguns guidelines que já respaldam a gente a trabalhar acima de 2 gramas por quilo de peso para uma pessoa que quer emagrecer, simplesmente pelo fato, gente, da proteína ser o nutriente que mais traz saciedade, por exemplo. Então, às vezes eu posso ajudar essa pessoa a depender do quanto ela está habituada a comer, dos volumes de comida que geralmente ela está precisando ali no momento para saciar ela. Eu posso, às vezes, simplesmente escolher trabalhar com um pouco mais de proteína exatamente para saciar a fome dessa pessoa, para ajudar no emagrecimento dela. Então, não necessariamente eu só vou trabalhar com uma carga elevada de proteína para as pessoas que querem ganhar músculos. Eu posso também trabalhar para as pessoas que querem emagrecimento, justamente por toda essa característica da proteína em aumentar hormônios que estão ligados à saciedade, diminuir hormônios, que é o caso da grelina, que é o hormônio da fome, e também pelo fato da proteína, se a gente for pensar em todos os macronutrientes, né, proteína, carboidrato e gordura, a proteína ela é um nutriente que mais ali de maneira aguda, logo após a refeição,
causa um aumento do seu gasto energético, exatamente porque ela é um nutriente mais difícil para ser metabolizado. Então, somando todos esses efeitos aí da proteína, é óbvio que aumentar a proteína para quem quer emagrecer também é a melhor solução. Mas beleza, já entendi que eu preciso comer mais proteína, então que talvez aumentar proporcionalmente em detrimento dos outros nutrientes, né, em detrimento do carboidrato e gordura, que eu aumentar a quantidade de proteína vai ser benéfico para o meu emagrecimento ou para o meu ganho de massa muscular. Ok, o que é que eu posso fazer então para aumentar? Eu até anotei aqui no papelzinho para eu não esquecer de falar nada com vocês. Que eu tentei pensar, gente, até nas minhas dificuldades, né, do meu dia a dia e dos meus pacientes, e tentei elencar aqui várias coisas que talvez na prática possam ajudar vocês a aumentar a quantidade de proteína nessas refeições. Já que o que eu falei aqui, que a ideia era o quê? Tentar espalhar essa proteína. Então, se eu posso espalhar minha proteína em 3, 4 refeições ou mais, até se eu faço mais refeições no meu dia, se eu posso espalhar a proteína em todas elas, aparentemente é melhor eu fazer isso tanto para o emagrecimento quanto para a hipertrofia do que simplesmente concentrar essa quantidade de proteína toda em 1 ou 2 refeições no meu dia, tá bom? Então, só uma coisa, sim, eu vou deixar a live salva, tá bom, Sara? Nem se preocupe, caso você tenha que sair, que pena que você não vai poder participar até o final, mas vou deixar salva assim, vai ficar por 24 horas. Vamos lá, primeira dica de todas, essa eu acho que é clássica, hein? Essa é clássica. Traga ovos para participar do seu café da manhã. Gente, olha, graças a Deus, ovo no café da manhã. Primeiro que é uma coisa cultural, né? Eu acho que talvez que dos alimentos proteicos, pelo menos dos de origem animal, o que é mais comum da gente trazer para participar do café da manhã, o que é mais culturalmente aceito, é o ovo. Então, eu acho assim que quem curte ovo, traga ovo para participar do café da manhã. Tem muitos estudos muito legais, mas tudo bem que esses estudos geralmente são de curto prazo, tá bom? Eles não são estudos que acompanham por meses as pessoas para ver ao final de meses o quanto realmente os ovos participando da rotina do café da manhã vão trazer esse efeito de emagrecimento. Mas tem vários estudos de curto prazo que avaliam assim agudamente só ali no dia ou na semana, mostrando que quando o pesquisador lá pega e monta refeições isocalóricas, ou seja, com a mesma quantidade de calorias. Aí o pesquisador fala, não, beleza, vamos comer aqui 3 ovos, esse grupo aqui vai comer 3 ovos, que dá mais ou menos um montante calórico de 200 calorias, mais ou menos. Então vai ter ovos e esse grupo daqui vai comer 200 calorias na forma de pão. A maioria dos estudos que eu li, eles comparavam isso. Um tipo de pão chamado bagel, né, que é um tipo clássico lá dos Estados Unidos. Então, quando esses pesquisadores comparavam esses dois estilos de alimentação, um basicamente proteína e gordura, o outro basicamente carboidrato e um pouco de gordura que tem ali na fabricação do pão, de quantidades isocalóricas, né, 200 calorias em cada um, o que eles viam é o quê? Que as pessoas, óbvio, que comeram os ovos, pelo fato de ser o quê, gente? Proteico e por ter tudo isso que eu acabei de descrever, toda essa mudança hormonal que o ovo traz em relação à saciedade, eles viram que, no final das contas, o grupo que começava o seu dia comendo mais proteínas, nesse caso aqui citado na forma de ovos, eles tendiam a diminuir o consumo calórico ao longo do dia, exatamente por se sentirem mais saciados, talvez demorarem mais para fazer a próxima refeição, ou na próxima refeição já consumiam um pouco menos de comida, mas fato é, essas pessoas tendiam a comer menos calorias no dia, por ter iniciado o dia já com uma boa dose de proteína e querendo ou não com gordura também, né? Já que ovos eles são proteicos e gordos. Então, só esses vários estudos aí que existem, apesar deles serem claros, a gente tem que olhar com cautela, por quê? Porque são estudos de curto prazo, obviamente. Então, não necessariamente uma pessoa que sempre ali todo santo dia inclua ovos no seu café da manhã, não necessariamente essa pessoa vai emagrecer só por conta disso. Mas que existe uma tendência a gente reduzir o consumo calórico no dia por começar o dia com mais proteína no café da manhã, isso sem dúvida. Então esse é um aprendizado que a gente pode levar e talvez entender que, principalmente quando o objetivo é emagrecimento, iniciar já o dia trazendo uma boa quantidade de proteína e precisa ser na forma de ovos? Não, gente, existem vários alimentos proteicos que a gente pode incluir. O ovo talvez é porque culturalmente é o que é mais aceito. Óbvio que quem é nordestino aí, sempre que eu vou lá para casa de meus pais em Salvador,
Nossa, são dias em que eu acordo e como carne do sol de manhã. Então, assim, aqui em São Paulo, por exemplo, isso não é comum, né? Eu falar para o meu paciente aqui do Sudeste para comer frango de manhã ou carne, por exemplo, é algo que é muito fora do costume, da cultura deles. Então, não pega muito bem, para a maioria das pessoas não se encaixa. Mas ovo, eu acho que, né, a nível mundial, talvez seja o que mais se enquadre na maioria das culturas do café da manhã, né? Então eu acho que vale muito a pena. E para quem não curte, porque eu tenho vários pacientes que já sabem dessa informação e que até às vezes já chegam falando para mim, né? Mas Paula, ó, quando eu pergunto assim, tem aversão a alguma coisa que eu não devo colocar no planejamento, a pessoa já fala, ó, Paula, eu até gosto de ovo, mas ovo no café da manhã não gosto. Ou então só comer ovo mexido no café da manhã não rola. Então tem muita gente que também, por qualquer motivo, tem essa aversão natural ou não gosta de ovos no café da manhã. E aí, gente, na verdade, não necessariamente o ovo precisa vir com formato de ovo, digamos assim, com cara de ovo no café da manhã. Ele às vezes pode estar embutido em alguma receita que você faça. A ideia, na verdade, não necessariamente é comer o ovo cozido ou ovo mexido no café da manhã, mas é incrementar o seu café da manhã com proteína. E a proteína na forma de ovo parece ser uma excelente ideia. Então, assim, como é que dá para fazer? Gente, é só ter criatividade para a gente fazer crepe, panqueca, dá pra gente fazer bolinho proteico, onde a gente pode usar nesse bolinho ovo e ainda complementar com algum suplemento proteico, por exemplo. Então, não, até às vezes fazer uma torta de liquidificador, sabe? E botar pra assar e no dia seguinte já ter lá. Fica como se fosse um muffin. Ou até se você não gosta, tipo, não, torta de liquidificador de manhã de jeito nenhum. Mas muffin poderia ser? Poderia ser. Você vê que tudo é mudar o formato, né? Então não tem problema. Você pega a mesma receita que, por sinal, eu tenho. Depois eu posso disponibilizar pra vocês aqui. Já posso colocar em seguida aqui no feed. Uma receita que é super prática de liquidificador, que é só bater ovos, bater um pouco de farinha. E que farinha pode ser essa, gente? Farinha de grão de bico. Farinha de grão de bico não é uma farinha cara e é uma farinha que tem proporcionalmente em relação às outras farinhas que comumente a gente utiliza, né? Que seria a farinha de trigo, ou a farinha de arroz, ou farinha de castanhas. Ela tem proporcionalmente uma quantidade maior de proteína. Então você pode muito bem fazer uns muffins desses mais proteicos, colocar um pouquinho de queijo nesse muffin, o que você quiser, vegetais, o que você quiser, fazer essas forminhas de silicone, sabe? E aí já fica lá o seu muffinzinho pronto que você já pode deixar na geladeira. Pegou de manhã, é só botar para esquentar e colocar no prato. Então, gente, na verdade, é só ter um pouco de criatividade que a gente pode aumentar e muito, sem necessariamente ter aquela refeição com cara de ovo, já que muitas pessoas não gostam, no café da manhã. Mas que é uma boa ideia trazer esse alimento para começar o dia, principalmente para quem objetiva emagrecer. Tá certo? Pessoal, só uma coisa que eu esqueci de falar no início. Eu sempre deixo para ler as perguntas no final, porque senão eu acabo me cortando muito, então eu fico cortando o meu raciocínio. Então nem se preocupem que eu vou acabar essa live relativamente rápido, para sobrar uns minutinhos no final para a gente fazer todas as perguntas, tá certo? Desculpa eu estar ignorando aqui quem está fazendo as perguntas, mas eu vou deixar tudo para o final. Segunda dica, o que é que a gente poderia fazer? Traga queijos para participar dos lanches. Essa é uma excelente ideia, na verdade. Porque assim, gente, quando a gente pensa em fast food na nutrição saudável, né? O que é que seria o fast food da nutrição saudável? Frutas, que são super práticas. As castanhas, né? As nuts, que são super práticas. E, para mim também, o que é super prático, iogurte também é super prático. E queijo. E queijo é uma coisa que, quando a gente não tem muito lugar para armazenar, a gente pode pensar o quê? Poxa, eu posso pegar uma caixinha e colocar, além de colocar nuts, e aí eu já digo, tá? Um alerta, dentre as nuts, ou seja, dentre amêndoas, castanha de caju, avelã, nozes, qual é a mais proteica de todas elas? Amêndoas. Tá certo? Dentre as castanhas, todas essas, as oleaginosas, as amêndoas, elas são as mais proteicas. Tanto até que quem é meu paciente deve estar pensando aí, então por isso que no lanche ela sempre bota tal coisa mais 10, 15 amêndoas. Geralmente eu até acabo no plano alimentar, até induzindo a pessoa a escolher a amêndoa, exatamente por saber que ela é a mais proteica.
Todas as oleaginosas contêm um pouco de proteína, todas elas, tá certo? Mas considerando que a gente nunca vai usar uma quantidade muito grande de oleaginosas, eu nunca vou passar 100 gramas de oleaginosas, por exemplo, porque a quantidade de gordura que vai vir junto disso é muito grande. Então a quantidade de calorias que vai vir em 100 gramas, por exemplo, que é o que traria em torno de 20 gramas de proteína, no caso das amêndoas, gente, isso vai trazer uma quantidade muito grande de gordura associada. Então a quantidade de calorias desse lanche ficaria extremamente elevada. Para mim não tem muita lógica quando a gente está falando de emagrecimento, tá certo? Onde eu tenho que limitar o montante calórico. Então, Vixe, chega, me perdi. O que é que eu tava falando, meu Deus? Então, o fato é, dos fast foods, né? Dos lanches fast food. O que é que a gente poderia fazer, então? Eu poderia, por exemplo, combinar um punhadinho de amêndoas, que eu sei que das nuts é a mais concentrada em proteína, e poderia colocar junto umas lascas, por exemplo, de parmesão. Parmesão é um queijo que é extremamente gordo, tá certo? Ele é bem gordo, assim como praticamente todos os queijos duros, amarelos, esses queijos mais maturados. Mas ele tem, assim como todos esses queijos, ele vai ter uma quantidade ótima também de proteína. Então eu poderia às vezes pegar 30 gramas, por exemplo, desse queijo, que aí já vai ter uns 7 gramas de proteína, provavelmente, de uns 20 a 30 gramas, já vai ter uns 7 gramas de proteína. Posso pegar um pedaço de queijo parmesão e um punhadinho de amêndoas, ou até só levar umas lascas de queijo parmesão se eu não curto as nuts. Poderia sim, sem dúvida, essa poderia ser uma ideia. Só não dá pra gente extrapolar em termos de volume desses queijos mais amarelos, porque eles sempre possuem mais gordura que proteína na porção. E aí isso me leva a falar de um outro tipo de queijo, que seria um queijo muitíssimo indicado, principalmente para quem quer emagrecer, que é o queijo cottage. Eita, porque esse daí sim que Ave Maria, tem gente que odeia, né? Aí a gente divide entre adoradores e odiadores de cottage, não tem jeito. Então, assim, para quem curte queijo cottage, que realmente é um queijinho que ele não tem tanto sabor agregado, ele geralmente vai ter um sabor mais neutro, até tendendo a um leve sabor assim azedinho, né, bem de leve. Mas realmente, como ele é muito neutro, ele acaba não agradando a muitas pessoas. A textura dele às vezes não agrada as pessoas. Mas eu, particularmente, há anos atrás, provei cottage pela primeira vez e não gostei, e hoje eu adoro cottage. Como é que eu gosto de comer o cottage? E qual é a grande questão? A diferença, né, do cottage para esses queijos mais amarelos. Gente, aqui o cottage, ele é o queijo mais magro que a gente tem. Então, a relação dele de proteína para calorias é uma relação muito boa. Ele é extremamente proteico, associado a baixas calorias. É diferente de um queijo amarelo, que é extremamente proteico, mas está associado a muitas calorias, exatamente por conter muita gordura também na porção. Então, se o meu objetivo é emagrecer, é interessante que eu traga o queijo cottage, exatamente por ele ter alto teor de proteína, e outra coisa, ele faz volume. Então, assim, dá pra gente pegar às vezes e até substituir, por exemplo, o iogurte que a gente comeria por queijo cottage. Teve até uma marca que lançou uma misturinha de queijo cottage com geleia de fruta. E essa é uma mistura muito boa que não necessariamente a gente precisa comprar pronta assim da marca, mas que a gente pode fazer em casa. Então eu posso pegar lá uns 50, 70 gramas de cottage, por exemplo, então tem um volume bom isso. E volume é importante, né, gente? Porque tem toda essa questão do comer ali, do dar várias colheradas. 30 gramas de um queijo parmesão vai de uma vez só, né? A gente bota inteiro dentro da boca. Já 50, 70 gramas de cottage, pô, isso rende, isso dá várias colheradas. Então isso prolonga ali o nosso tempo de lanche, o que é bacana também. Volume é algo importante. Então dá para fazer o cottage com um pouco de geleia. Mas geleia não é só carboidrato, não é açúcar? Sim, se você pega uma geleia 100% fruta, ela é basicamente ali frutose mesmo. Não tem muito pra gente onde correr, é açúcar. Mas, gente, a gente precisa de pouco. Então, uma colher de chá cheia, por exemplo, de geleia 100% fruta, em cima desse cottage, já fica sensacional, pelo menos para mim já fica sensacional. E é muito pouco de carboidrato que você vai ter em uma colher de chá a uma colher de sobremesa. É muito pouco. Queijo coalho. Queijo coalho é um queijo extremamente gordo também. Apesar de a gente olhar e ver que o queijo coalho ele é mais para branco, né? E a gente costuma dividir dessa forma, né? Queijos brancos e queijos amarelos. E o queijo coalho, ele é mais para branco até. Só que ele é extremamente gordo, tá certo? Então ele entraria na categoria de queijos gordos também.
excelente, como qualquer queijo gordo, também vai ser extremamente proteico, mas ele vai trazer muita gordura associada. Então a gente só tem que ter cuidado aí no estabelecimento dessa porção desse queijo para não extrapolar muito na quantidade de calorias desse lanche, tá bom? Visando aumentar a proteína, não dá também para chutar o pau da barraca no consumo de queijo, porque senão vai vir muita gordura adicionada. Mas aí para quem está preocupado com a gordura, cottage, sem dúvida nenhuma, é uma boa ideia, tá certo? Dá para acompanhar o cottage com outras coisinhas aí, trazer a geleia 100% fruta, ou um pouquinho de pesto, por exemplo, ou temperar o cottage só com ervas. Fica show de bola, vira uma opção. Amo cottage com geleia, boa ideia. Vamos ver que mais. Próxima dica. Escolha iogurtes gregos ou tipo skyr, que é o tipo islandês, né? Gente, hoje a gente tem no mercado uma enxurrada de iogurtes proteicos, né? Uma enxurrada deles. E até aqui eu já quero trazer o alerta para vocês que muitos desses iogurtes, né, que estão aí entrando no mercado e surfando essa onda de iogurtes com um apelo mais saudável, por serem mais proteicos e tal, fiquem sempre de olho na lista de ingredientes, porque muitos desses iogurtes que estão entrando no mercado, eles são ultraprocessados, tá certo? Ou seja, eles são aqueles iogurtes cheios de aditivo químico. Então, cá entre nós, não vale a pena a gente colocar esse tipo de produto alimentício, né, na nossa rotina. Então, sempre que for escolher um iogurte, e sim, esses iogurtes gregos ou tipo skyr de boa qualidade, né, que só tem leite, fermento lácteo e nada mais, eles costumam ser muito mais concentrados na quantidade de proteína. Então, às vezes, só com esse iogurte você já tem uma ótima quantidade de proteína, em torno de 12, 14, 15 gramas de proteína. Então essa é uma excelente ideia, tá certo? Fora que eles são uma delícia, né? A consistência é muito boa. Um ponto importante é que muita gente até pensa assim, caramba, mas esses iogurtes costumam ser bem mais caros, né? E é verdade, eles costumam ter um preço bem maior do que aquele iogurtezinho natural, integral, sem açúcar. O que é que a gente pode fazer? Gente, eu já fiz essa conta na ponta do lápis. E às vezes vale mais a pena, em termos financeiros, tá certo? Você comprar um iogurte natural, integral, sem açúcar e misturar uma colherzinha de sopa de algum suplemento proteico nele, do que até comprar já o iogurte tipo grego ou tipo skyr. Financeiramente vale mais a pena. Claro, depende da whey protein que você está utilizando. Então é buscar uma whey protein no mercado que tem um valor mais acessível e que tem uma boa lista de ingredientes. Então, dá para fazer isso? Dá. Eu particularmente acho que fica uma delícia até. Eu sou uma pessoa que não gosta muito do sabor de whey protein, desses suplementos proteicos, na forma de shake, né? Eu costumo não gostar muito, mas dessa forma, misturando com o iogurte, eu acho que fica uma delícia. Então, para as pessoas que precisam quebrar o sabor azedo ali do iogurte, que gostam de adicionar alguma coisa para adoçar o iogurte, você já vai ter o adoçante que vem na whey protein e já vai ter o sabor que a whey protein tem, né? Se é um whey protein sabor cacau, se é sabor baunilha, isso já vai dar o saborzinho diferente para o seu iogurte natural. E realmente, às vezes, fica uma solução um pouco mais em conta financeiramente até, do que comprar um iogurte grego. Beleza? Então, acho que essa dica aí é válida. Depois, se vocês quiserem, eu posso falar de marcas de whey e tal, mas aqui na live eu não queria falar de marcas, tá bom? Aí pode me perguntar pelo direct ou lá pelo Instagram que eu posso passar umas marcas para vocês. Próximo ponto. Próximo ponto é justamente esse. Tenha um pote de suplemento em casa, de suplemento proteico. É obrigatório ter isso? Não, gente. Isso aqui são ideias, na verdade, de como vocês podem incrementar a proteína em alguns momentos. Então, assim, eu particularmente gosto de ter um potezinho de whey protein aqui na minha casa. É uma coisa que eu tomo todos os dias? Não. Mas é uma coisa que eu vejo que, se no meu dia vai ficar deficiente em algum momento, se eu não vou conseguir encaixar aquele iogurte proteico que eu tinha planejado, ou uma refeição mais proteica no meu lanche da tarde, para mim, suplemento proteico é um ótimo quebra-galho. Então, dá para você ter um potinho de whey protein, ou proteína vegetariana, ou beef protein. Todos eles, no final das contas, vão ter mais ou menos um aminograma, ou seja, uma quantidade, uma distribuição de aminoácidos ali muito semelhante entre eles.
todos vão ter uma boa digestibilidade. Então, na verdade, eles são bem semelhantes. Não necessariamente precisa ser whey protein, tá certo? Se você é vegano, por exemplo, ter uma proteína vegana em casa, ótimo. Ela vai ser excelente também, vai ter todos os aminoácidos essenciais. Então, ter um potinho desse ali de stand-by para momentos em que a gente precisa, sente que a quantidade de proteína no final das contas no dia vai ser mais deficiente. Então, por exemplo, aqui na minha casa, nesse período de quarentena, nossa, acabou o frango e eu preciso comprar o frango, mas aí o delivery vai vir entregar ainda. Tá nesse meu período, não, vou fazer um omelete, mas eu sei que um omelete ali que eu vou fazer com a quantidade de ovos, que eu vou fazer com 2 ovos, por exemplo, cada ovo tem mais ou menos ali 6 gramas de proteína. Eu sei que um omelete que eu vá fazer com uma fatia de queijo, ele vai ficar abaixo da quantidade de proteína que eu comeria com a minha quantidade que habitualmente eu consumo de peito de frango, por exemplo. Então, nesse dia que eu senti que a minha proteína ia ficar aquém, o que eu posso fazer? Vou lá e complemento com whey protein em algum momento do meu dia. Eu preciso utilizar o whey protein logo depois do treino? Não preciso. Se eu vou fazer uma refeição depois do treino, uma refeição em que eu consigo encaixar proteína na forma de ovos ou na forma de carne, na forma de leguminosas, na forma de seja lá que alimento for, que consiga me entregar um bom volume de proteína, eu não preciso de whey protein. E eu posso utilizar ele em outros momentos do meu dia, até mesmo em dias em que eu não treino. Posso, gente. Pense na whey protein ou qualquer suplemento proteico como basicamente um produto industrializado realmente, mas que vai te entregar proteína. Então pense nele como se fosse um iogurte, por exemplo. Eu estava até outro dia na casa de uma amiga, né, e ela estava justamente discutindo isso. Ela falou, eu não confio, eu fico com medo dessas coisas de whey protein e tal, de suplemento proteico. Eu falei para ela, olha, na verdade, o suplemento proteico, assim como qualquer produto industrializado, a grande questão é que ali a gente está confiando na marca, a gente tem que ter confiança na marca em que a gente está adquirindo. A gente tem que ter confiança de que ali os ingredientes que estão sendo ditos ali, de fato que é só aquilo. E sendo só aquilo que está escrito ali no rótulo, né, que é basicamente whey protein, digamos, cacau, e de adoçante vai usar stevia e sucralose, por exemplo. Se é só isso, não tem por que eu ter medo desse alimento. Whey protein, que é a proteína do soro do leite, é uma fração do leite. Eu preciso ficar achando que isso é só para atletas ou que eu não deveria colocar isso, que isso vai me fazer mal de alguma forma? Não. Então, numa dose de whey protein, eu tenho ali em torno de 20 a 25 gramas de proteína. Isso é uma dose que eu encontraria onde? Que eu encontraria num bife. Num bife, por exemplo, de carne ou de frango, é mais ou menos a mesma porção, que é uma porção que a gente julga ideal, entre aspas, para a gente ter mais ou menos em cada uma das nossas refeições por dia. Então, gente, whey protein, vegan protein, beef protein, qualquer suplemento proteico, se você olha a lista de ingredientes e ele só tem ali ingredientes bons, ou seja, ali está sendo entregue a proteína do soro do leite, mais um adoçante de preferência de boa qualidade, stevia, xilitol, eritritol, preferencialmente esses adoçantes naturais, né, talmatina, e não tá lotado de aditivo químico, porque é isso que eu vou olhar, a mesma coisa que eu vou olhar para escolher um iogurte é o que eu vou olhar para escolher uma whey protein. Então, veio lotado de aditivo, para mim não serve. Para mim não serve para colocar na minha rotina. Dá aquela dica do site, Labdoor. Certo. Então, a ideia até, daqui a pouco eu falo isso, então a ideia, na verdade, é a gente, para qualquer produto industrializado, é você olhar a lista de ingredientes, tá certo? E ver se aquilo ali, se ali você tem basicamente ingredientes naturais. Se sim, ótimo. Então, eu acho interessante ter esse tipo de suplemento em casa para você poder utilizar eventualmente ali em alguma refeição que você vai fazer que possa estar mais deficiente de proteína. E às vezes, claro, mas eu odeio ovos de manhã e não gosto de comer carne também. E aí, se você é muito limitado em termos de paladar, por exemplo, para uma ou outra refeição do seu dia, o que é que dá para você fazer? Às vezes dá para você colocar whey protein. Eu não tô aqui sugerindo que vocês troquem uma refeição completa de alimentos por um shake proteico, de forma alguma. Mas se você é extremamente limitado, restrito em termos de paladar e não aceita diversos alimentos, por exemplo, nessa refeição da manhã, whey protein às vezes pode vir para complementar essa proteína da manhã com às vezes uma fatia de queijo, por exemplo, que é o que você vai aceitar de manhã e vai ter muito
pouca quantidade de proteína ali em apenas uma fatia de queijo, dá para você complementar esse teor proteico com meia dose de whey, por exemplo? Dá, e seria excelente. Tá bom? Então eu acho que ter um desses suplementos de boa qualidade em casa quebra o maior galho para várias refeições do dia. Beleza. Próxima dica. Pasta de amendoim. Então assim, amendoim na verdade, ela, apesar da gente acabar incluindo o amendoim como se fosse uma oleaginosa, né, no grupo das nuts, como se fosse uma amêndoa ou uma castanha de caju, na verdade, o amendoim é parente ali do feijão, né? Ele é uma leguminosa, então é parente do feijão, lentilha, grão de bico, soja. E por conta disso até, ele é bem proteico, assim como todos esses grãos. De todos esses grãos, soja é o mais proteico de todos, tá? Mas o amendoim, ele é bem proteico e realmente ele acabou se popularizando muito, a questão da pasta de amendoim, que era um negócio bem famoso lá nos Estados Unidos, mas veio de se popularizou muito aqui no Brasil também. E dentre essas pastinhas, bom, a pasta de amendoim acaba que é a mais proteica de todas e depois dela vai ser a pasta de amêndoas, né? Porque lembra que das oleaginosas a amêndoa é a mais proteica que eu comentei. Então dá para trazer como fonte de proteína para essas refeições intermediárias, dá para trazer a pasta de amendoim? Dá. Lembre só que o amendoim, ele é muito proteico, mas também ele é muito gorduroso. Então também não adianta a gente trazer colheradas e colheradas de pasta de amendoim no dia, visando aumentar a proteína, quando o objetivo é emagrecimento, porque por tabela a gente vai acabar consumindo muita gordura e muitas calorias. Então, na verdade, a ideia é usar com moderação, então 1 a 2 colheres de sopa no dia é o que eu diria. Mas dá sim, vira um bom complemento proteico, tá certo? E aí, já falando então dessa parte das leguminosas, já que a gente falou de amendoim, gente, hoje as leguminosas, elas também podem fazer parte das nossas refeições, não só das refeições principais, que naturalmente já fazem, né? Já é hábito do brasileiro comer feijão nas refeições principais, mas nas refeições intermediárias, dá para elas participarem também. De que forma? Eu não sei se vocês já observaram, mas hoje tem... Sara, vou falar sobre a aflatoxina, bem comentado. Mas hoje, o que é comum? É muito comum ter no mercado vários snacks, né, feitos crispes de grão de bico, snack de edamame, snack de feijão, de ervilha. É muito comum a gente encontrar essas leguminosas hoje no mercado, né, de várias marcas diferentes, na forma desidratada, na forma de como se fosse um crisp mesmo. O que é ótimo. Então, assim, é uma forma prática, às vezes, até de você ter um alimento que ele tem uma excelente durabilidade, né, por estar praticamente isento de água, ele automaticamente se conserva. Então é super interessante que você pode tanto fazer em casa, tá certo? Qualquer um desses crisps você pode fazer em casa. A ideia só é que você consiga, depois de deixar as leguminosas de molho, né, de um dia para o outro, para tentar eliminar ao máximo esses fatores antinutricionais, que a gente sabe que elas vêm um pouquinho carregadas, a ideia é você deixar elas secarem no forno por bastante tempo, tá bom? Então ela tem que desidratar bastante até ficar nesse formatozinho de crisp. E aí você pode usar até para... Por exemplo, se quer fazer uma refeição com padrão vegano, dá para turbinar até sopa, dá para comer isso de snack mesmo. Então, para mim, isso tem sido uma excelente forma de você aumentar a quantidade de proteína também nessas refeições intermediárias. Com relação até... O que eu ia falar aqui, meu Deus? Com relação ao tipo de leguminosa que mais você vai encontrar proteína, como eu acabei de comentar, é muito mais a soja. A gente sabe, gente, que soja no nosso país, via de regra, na maior parte, né, das apresentações dela, dos fornecedores, vai ser soja transgênica. Então, até eu particularmente sempre indico aos meus pacientes, na hora que for consumir, seja a soja em grão, seja algum derivado da soja, como é o caso do tofu, por exemplo, que hoje está muito na minha rotina, por exemplo, buscar sempre um orgânico, de preferência que seja não transgênico mesmo, porque, no fim das contas, o alimento transgênico é uma grande incógnita, na verdade, para a gente, é uma grande interrogação, o que eles podem causar a longo prazo, né, o que essa modificação ali do DNA da planta pode causar a longo prazo. Mas um fato é que os transgênicos, via de regra, eles vêm com uma quantidade muito maior de agrotóxicos na composição. Eles recebem diversos agrotóxicos a mais, inclusive, esqueci o nome dele,
mas eu já falei muito até sobre ele, já postei aqui alguns posts bem antigos, tem um específico que é até banido em vários países aí do mundo, mas que aqui acaba sendo liberado e que realmente tem grande quantidade nos alimentos transgênicos, que aqui no nosso país são principalmente soja e milho. Então, sempre que a gente puder buscar nesses alimentos, né, buscar aquilo que seja orgânico, melhor, tá certo? Então, o fato é, gente, só para complementar o lance dessas leguminosas, farinha de grão de bico, que é o que eu já falei aqui no início para vocês quando eu estava falando lá da elaboração desses muffins, que a gente pode deixar até para amanhã ou para o período da tarde. Então, o fato é mesclar a farinha de grão de bico, porque ela até não sei se vocês já provaram, já fizeram alguma preparação, mas ela tem um saborzinho assim, não dá para dizer que é um sabor neutro, não. Ela tem um sabor característico. Então, o que é que eu indico às vezes? De você fazer misturas. Então, usa farinha de grão de bico, mistura parte de grão de bico com parte de, sei lá, de farinha de coco ou de castanha, se você quiser que a preparação tenha um teor menor de carboidrato. Mas fato é, substitua parte das farinhas que você utiliza, principalmente aquelas que são mais densas em carboidrato, como é o caso de trigo, de arroz. Substitua parte dela por farinha de grão de bico, porque a farinha de grão de bico ela é bem proteica. Em uma xícara, mais ou menos, de farinha de grão de bico, você tem em torno de 20 gramas de proteína. Então, se você vai fazer uma torta dessas de liquidificador, que eu falei, por exemplo, né, onde vai ovo, onde vai algum tipo de farinha para trazer a parte seca, dá para usar uma parte de farinha de grão de bico. Beleza? Outra dica que eu queria deixar para vocês também, que facilita muito, principalmente nessa época de quarentena, que às vezes a gente está evitando mais sair de casa, então às vezes algumas coisas vão acabar na geladeira e a gente não quer ir naquele mesmo dia comprar, ou acaba não tendo essa organização toda, é deixar umas latinhas realmente na despensa, deixar latinha de atum ou de sardinha. Gente, enlatado, aí sempre me perguntam, mas enlatado é interessante comer na rotina? Gente, o enlatado, óbvio que se a gente pode não comer o enlatado é sempre melhor, porque o enlatado ele vai trazer um pouco daquele BPA, sabe? O bisfenol A, que é aquele compostozinho tóxico, digamos assim, que não tem jeito para fazer no enlatamento em si do alimento ali, para fazer a lata é utilizado o BPA, então o BPA acaba passando um pouco sim para o alimento. Por isso que não é interessante a gente utilizar. Hoje a gente vê essa enxurrada de informação, você vê que todo plástico, né? Toda marmita, por exemplo, vou comprar uma marmita plástica. Você vai ver que se ela for de boa qualidade, provavelmente ela vai escrever, já vai vir com um adesivinho escrito BPA Free. Então é livre de BPA. Porque a gente sabe que o BPA pode funcionar aí como se fosse um disruptor endócrino, mexendo até com alguns, com essa parte genética, até nossa, ativando determinados genes, ou enfim, que não são interessantes, né? A longo prazo a gente pode ter alguns efeitos aí, provavelmente deletérios. A gente ainda não tem muito estudo em relação a isso, mas o pouco que tem, o pouco em ratos que tem, mostra que não é algo, que é um composto químico que realmente pode interferir negativamente na nossa saúde. Então o que eu diria é para a gente tentar se livrar realmente de BPA. Consequentemente, eu estaria falando em se livrar de qualquer produto enlatado. Mas a gente sabe também que o produto enlatado acaba trazendo muita praticidade. E na boa, o alimento que está ali, ele está conservado em termos das suas propriedades naturais. Quando a gente fala mesmo de peixes com atum, sardinha, por exemplo, continua sendo uma ótima fonte de ômega 3. Então, sinceramente, eu particularmente mantenho umas latinhas aqui justamente para quebrar galho. Então, assim como o whey protein, sabe? Não vai ser aquela coisa que eu vou utilizar todos os dias. Mas se eu preciso ali recorrer a algo mais prático para aumentar a quantidade de proteína, sim, a gente pode lançar mão desses alimentos, tá certo? Então, essa é outra dica que eu daria, porque acaba que torna a nossa rotina bem prática. Gente, eu acho que eu dei todas as dicas que eu gostaria de dar em relação ao aumento de consumo de proteínas. Agora eu vou abrir para as dúvidas, então, que eu vi aí que rolou o maior bate-papo enquanto eu estava falando aqui, só que eu perdi, claro, não li nada, porque senão eu me perco nos meus pensamentos. Aberto para dúvidas. Enviem as dúvidas de vocês, ou então me coloquem aí por dentro das conversas que vocês tiveram. Diga aí, primeira pergunta. Dá aquela dica lá. Ah, sim, a dica do como é mesmo o site? Labdoor. Ah, tem um site aqui, meu marido tá falando que tem um site aqui chamado Labdoor, que foi até o nosso colega lá, meu colega psiquiatra Rodrigo, que amanhã, por sinal, eu vou estar fazendo uma live com ele, que é um site, mas é um site americano, então óbvio que as marcas que estão lá são basicamente marcas
gringas, digamos assim, mas que eles avaliam, né, todos os suplementos e tudo, eles acabam fazendo um ranking de suplementos, dentre os suplementos que eles avaliaram, quais são os suplementos que de fato o rótulo está correto, sabe? Que todos os ingredientes que estão ali, de fato, estão no produto. Chama labdoor.com. Então, quem geralmente compra suplementos importados e quer dar uma olhadinha antes de se decidir, até acho bacana a dica, mas realmente não vai trazer a maioria dos produtos que a gente tem aqui a nível nacional. Então, boas marcas que a gente tem a nível nacional não estarão lá, certamente. Tá certo? Mas digam aí, dúvidas? Vou aguardar aqui vocês escreverem. Teve uma dúvida aqui. Teve uma dúvida, deixa eu ver aqui. Thiago, perguntando se ele poderia substituir todo o alimento que tem proteína por suplementação. Pronto, Tiago aqui em algum momento enviou uma dúvida perguntando se ele poderia substituir todo o alimento fonte de proteína por suplemento. Tiago, é aquela coisa. Sinceramente, eu não indico isso. E não indico por quê? Porque no final das contas, quando a gente fala de um suplemento, mesmo que ele seja de boa qualidade, né, a gente está falando de um alimento que ele foi ali separado do alimento natural dele. E hoje, eu já falei isso aqui em outras lives, Thiago, quanto mais eu leio sobre consumir o alimento íntegro, então consumir o ovo inteiro ao invés de só consumir claras, por exemplo. Quanto mais eu leio isso, ou consumir o iogurte integral com a gordura do que consumir o iogurte desnatado, várias evidências mostram que é muito mais interessante para o nosso corpo como um todo, seja para a parte de síntese proteica, sabe, da construção das proteínas, seja para qualquer coisa, é muito mais interessante que a gente coma o alimento inteiro, integral. Então eu substituir todo o alimento inteiro que eu posso comer, seja dos iogurtes, queijos, ovos, carnes, substituir isso pelo suplemento, eu não vejo com bons olhos muito nesse sentido, porque é uma maneira de eu estar tornando um pouco mais artificial a minha alimentação. Por melhor às vezes que possa ser esse suplemento proteico, sabe? Por mais de boa qualidade, de boa lista de ingredientes que ele possa ter. Mas lembre sempre isso, que nada bate a sinergia dos macro com os micronutrientes, ou seja, da proteína, carboidrato e gordura associada a toda parte de vitaminas, minerais, antioxidantes e fitoquímicos, que é essa rede complexa, né, de informação nutricional que um alimento inteiro traz. Então, nunca nenhum suplemento vai bater isso. Então, eu particularmente contraindicaria isso, a não ser que realmente fosse por motivos mais fortes, você tem aversão a absolutamente tudo, enfim, aí a gente vê muitas particularidades. Mas de maneira geral eu diria que não, eu não indicaria fazer isso, tá bom? Sara colocou uma pergunta aqui, então. Paula, tofu e tempê, quantas vezes por semana aconselha? Sara, na verdade, assim, eu diria que se você é, por exemplo, vegana, né? Para um vegano, para o meu vegano, não vai ter jeito. As leguminosas, incluindo a soja e os seus derivados, né? Como é o caso do tofu, do tempê, eles vão ser a base das fontes de proteína. Então, se eu pego um vegano, no final das contas, a principal, claro, os folhosos verdes escuros, as oleaginosas, né? As leguminosas como um todo, o próprio amendoim. Tudo isso vai ter proteína? Vai, mas realmente é o grupo das leguminosas que mais vai trazer proteína. E dentre essas leguminosas, como eu citei, a soja acaba sendo a leguminosa com maior teor de proteína. Então eu diria que esses produtos, Sara, eles podem entrar todos os dias, não tem problema, desde que, de preferência, ainda mais por entrar nessa frequência toda, que você realmente opte por uma versão orgânica, tá bom? Qual a melhor forma de preparar ovos? Dani, minha paciente, perguntando, qual a melhor forma de preparar ovos? Vi essa pergunta lá atrás, achei interessante, boa, realmente alguém lá no início da live perguntou, né? Gente, melhor forma de preparar ovos, aí depende de qual objetivo a gente estaria falando. Pra mim, todas as formas são válidas. Cozinhar ovos. Quando eu falo em fritar o ovo, né, literalmente fritar, ou seja, pegar uma pocinha de gordura, digamos assim, e essa poça de gordura pode ser manteiga, pode ser azeite de oliva, pode ser óleo de coco, mas pegar uma poça de gordura para fritar o ovo, óbvio que eu vou
provavelmente eu vou aumentar ainda mais a temperatura ali na panela, ali na frigideira, e vou estar agregando muita gordura a esse alimento, né? A quantidade de gordura agregada vai ser muito maior. Para uma pessoa que não tem problema algum, que ela não está visando ali às vezes uma restrição calórica, não tem problema nenhum ela colocar uma quantidade a mais de gordura. Para mim, o lembrete maior quando a gente fala de frituras em gerais é o quê? Sempre observar qual é o tipo de gordura que você está escolhendo para fazer aquela fritura. Porque aí tem que ser uma gordura que aguente altas temperaturas. Manteiga não é um bom exemplo. Então, manteiga, se você for observar, ela queima muito rápido. Se você bota uma colherada de manteiga na frigideira, deixa lá o fogo mais alto, se vira para fazer alguma coisa, quando você olha de novo para a panela, a manteiga já está escura. Ela já queimou, às vezes já está saindo fumaça ali da panela. Então, dentre manteiga e ghee, especificamente por esse ponto, a ghee nesse caso é bem mais interessante. Por quê? Exatamente porque ela vai aguentar uma temperatura um pouquinho mais alta. Ela vai ter um ponto de fumaça um pouquinho maior. Então, entre ghee e manteiga, para eu fritar alguma coisa, como é o caso de um ovo, por mais que seja uma fritura mais rápida, é mais interessante que você use a ghee, tá certo? Mas de maneira geral, então, se eu cozinho o ovo, óbvio que eu não vou estar adicionando nada de gordura ali, né? Isso se eu não for adicionar nenhuma gordura ali depois do ovo já pronto. Mas para mim, todas as formas são válidas. Então eu posso cozinhar, eu posso fazer ovos mexidos, posso fritar. A grande questão é que na fritura eu vou adicionar mais gordura, que essa gordura seja bem escolhida. Então ghee, óleo de coco, até mesmo azeite de oliva, eles aguentam temperaturas prolongadas, assim, temperaturas altas prolongadas. Então eu posso usar tudo isso, mas lembre sempre que seria mais a indicação maior para uma pessoa que ela não se importa tanto com a quantidade de gordura que ela está adicionando nas refeições dela, tá certo? Leite integral ou desnatado para objetivo de emagrecimento. Olha, aí eu vou te dizer que eu particularmente de cara te responderia integral. Por quê? Porque como eu falei, para mim todo o alimento que ele tá inteiro, então se eu aperto a teta da vaca, sai o quê? Sai leite integral. Então, via de regra, eu sempre prefiro utilizar o alimento inteiro, porque ele vai estar entregando o máximo de nutrição que ele pode entregar. Ele vai estar entregando todo o leite que tem a gordura, ele vai ter todas as vitaminas que são lipossolúveis ali, ou seja, que só estão ali pela presença da gordura, que é o caso das vitaminas A, D e E, no caso do leite. O leite é uma fonte muito boa de vitaminas A, D e E. E essas vitaminas só vão estar presentes no leite integral, porque o leite desnatado não tem gordura, consequentemente não tem vitaminas lipossolúveis. É verdade que a vitamina B12 só tem na carne. Para quem é da classe vegetariana, deve se suplementar com B12? Quem perguntou? Raquel. Raquel, vitamina B12 realmente é a única vitamina que a gente só encontra em fontes animais, não é só na carne, só em fontes animais. Então ovos também vão ter B12, laticínios também vão ter B12, mas ela realmente só está presente nas fontes animais. Então um vegano especialmente, né, que realmente não come nada das fontes animais, via de regra, ele vai sim precisar de suplementação de B12. E um vegano também vai ter que ficar de olho na quantidade de zinco, porque nossa principal fonte de zinco também é as carnes. Nossa principal fonte as carnes de maneira geral. Então, no final das contas, quem é vegano, fica atento à ingestão, à suplementação, né, de B12, fica atento aí a zinco. Zinco está presente em vários alimentos vegetais também, mas via de regra, nossa principal fonte é a carne, então é bom o vegano ficar de olho. E ômega 3, tá certo? Que é interessante muitas vezes também o vegano suplementar. Raquel botou, estou gostando do seu Telegram, nele você ensinou a fazer os ovos mexidos cremosos, né, Raquel? Essa receita aí é sucesso, viu? Eu peguei há muito tempo, acho que com Lilian Sá, essa receita, e até hoje eu faço todos os dias os meus ovos da manhã, são sempre ovos feitos daquela maneira e eu amo, eu como todo santo dia rezando aquilo dali. E que bom que você está gostando do grupo, Raquel. Eu aproveito aqui para convidar todo mundo que está na live para ir lá no meu perfil quando acabar a live, clicar no linkzinho que tem lá, que ele vai direto para o meu grupo do Telegram, que é um grupo que eu estou lá todo dia colocando um áudio, uns insights que eu tenho, falando sobre nutrição e treino, tá bem bacana lá. Coloco umas receitas também, tá show.
Sara, queijos curados. Vamos para as últimas perguntas, né? Que só faltam 5 minutinhos. Queijos curados, melhores opções do que queijos brancos? Menor teor de lactose e maior saciedade pela quantidade de gordura? Na sua opinião, Paula, é melhor? Sara, para mim, na verdade, sinceramente, todos os queijos podem participar da rotina de todo mundo. Aí, claro que a gente vai entrar nas particularidades. Se é um intolerante à lactose, óbvio que o queijo, que é um queijo mais duro, mais curado, digamos assim, ele naturalmente já vai apresentar baixíssimo ou vai ser isento em lactose. Então, para essas pessoas, aparentemente vai ser melhor. Nenhum queijo, por mais branco que seja, mesmo que a gente pegue um cottage, por exemplo, ele vai ter um altíssimo teor de lactose. Não vai ter. Então, assim, se eu estou fazendo low carb, por exemplo, que eu não sei se a sua pergunta foi nessa intenção, mas se eu estou fazendo uma alimentação com baixo teor em carboidrato, é importante eu fugir dos queijos brancos porque eles vão ter alguma coisa de lactose? Não precisa, porque toda dieta de baixo carboidrato, eu vou poder comer algum carboidrato, mesmo que seja 50 gramas de carboidrato, uma dieta super baixa de carboidrato, 50 gramas. Ainda são 50 gramas. Então, quantos gramas de lactose, né, que no final das contas é o carboidrato dos laticínios, quantos gramas de lactose eu vou ter em uma fatia grossa de queijo branco, por exemplo? 3, 4 gramas? É muito pouco. Então, sinceramente, todos os queijos cabem. Aí vai depender muito da preferência, do seu perfil de colesterol e várias outras particularidades que a gente teria que avaliar, tá certo? Gente, desculpa, não vai dar para eu responder a todo mundo. Eu vou encerrar por aqui, na verdade. Se vocês tiverem outras receitas, manda receitas. Tá falando da torta de liquidificador, né, Lima? Eu vou repostar essa receita daqui a pouquinho lá no meu feed. Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida que infelizmente eu não consegui responder por aqui, podem ir lá no meu feed, onde tem a imagenzinha dessa live. Vai lá e deixa a pergunta lá, que eu vou fazer a maior questão de responder depois pelos stories ou lá mesmo em texto escrito, tá bom? Muitíssimo obrigada por terem participado dessa live. Vão lá no meu Telegram, tá certo? No grupo do Telegram, clica lá no link que tem na minha bio para participar do grupo do Telegram, que tá muito bacana. E é isso, gente, valeu. E amanhã tem o live, gente, live interessantíssima, com o psiquiatra Rodrigo Machado. Vai ser muito boa. A gente vai falar sobre ansiedade, que tem tudo a ver para esse período que a gente está vivendo agora de quarentena, de confinamento. Então eu sei que tem muita gente aí sozinha em casa, muita gente às vezes que tende até acabar ou não caindo numa depressão, caindo numa ansiedade, descontando isso em relação à sua alimentação. Então, amanhã a gente vai discutir tudo isso às 18 horas com o Dr. Rodrigo Machado aqui no meu Instagram, tá certo? Então, venham, participem amanhã às 18 horas. Beijo enorme para vocês. Fiquem em casa, vamos cuidar da nossa família, cuidar dos nossos idosos especialmente. Então, fiquem em casa, vamos fazer esse bem aí para todo mundo, tá bom? E a gente se vê amanhã às 18 horas. Muito obrigada por participarem. Tchau, tchau, gente!